Causa formal e causa material de um homem. Compreendidas as 4 causas da escultura, sabemos o que é uma escultura. Se compreendermos as 4 causas de um homem, também saberemos o que ele é. No entanto, aplicá-las ao ser humano é uma operação mais complexa. A causa material de um ser humano é talvez a mais fácil de se responder. É toda a matéria de que ele é composto: carne, ossos, músculos, sangue, hormônios, etc. Imagine que um homem chegue a um consultório psiquiátrico com a seguinte queixa: estou sofrendo, doutor. Não vejo mais a vida como antes. Já não gosto mais de fazer as coisas como antes. Não tenho motivação para trabalhar, nem para abraçar minha mulher e meus filhos. Não tenho vontade nenhuma para acordar de manhã. Parece que uma coisa ruim está acontecendo comigo. Se o psiquiatra diagnosticar falta de serotonina e prescrever escitalopram, o inibidor da captação dessa substância, não estará errado, mas terá feito um diagnóstico amputado. Amputado porque baseado em um olhar que se limita a mirar a causa material do homem, que não vê senão a matéria. Acredito que, em um caso como esse, de fato falte serotonina ao paciente, mas o médico deveria ver seu paciente como um ser humano completo, olhar para os demais pontos da cruz, não apenas para o polo da matéria. Se vestisse o chapéu do mago, ele veria o paciente em sua totalidade e teria vergonha de se limitar a despachá-lo com uma receitinha de escitalopram. Suponha que aquele mesmo homem, insatisfeito com o diagnóstico do psiquiatra, vá a um psicólogo excelente, que entende as potências da alma. Imagine que o psicólogo é um desses que não gosta de remédios, pois existem tipos assim, bem como existem os psiquiatras que abominam psicoterapia. Suponha que depois de ouvir atentamente os mesmos sintomas do paciente, ele diga: você não precisa de remédio não. Remédios não funcionam. Não temos que atacar a febre, pois ela é apenas um sintoma. Temos que atacar a causa da febre. Você não está sofrendo por falta de serotonina, mas sim porque não está agindo segundo a essência de um homem. O homem foi feito para a virtude, para servir, trabalhar e ser generoso. Pense em um psicólogo moral, na linha de Igor Caruso, que foi quem criou uma teoria muito interessante. Caruso ensinava que todo sintoma aparece não a partir das pulsões inconscientes, não do inconsciente individual, como diria Freud, não do inconsciente coletivo, como diria Jung, nem a partir do inconsciente familiar, como diria Zond, mas a partir da repressão da consciência moral, quando você sabe o que é certo e ainda assim age contra isso, surge o sintoma. Suponha, então, um psicólogo excelente, de formação carusiana, dizendo àquele homem o seguinte: de fato, vejo uma manifestação sintomática a partir da repressão da consciência moral. Quando faz aquilo que é contrário à forma do homem de fazer as coisas, você sofre. Esse psicólogo tem uma senhora razão de ser, mas também está deixando algo escapar. Está, no mínimo, deixando a questão material de lado, pois em um caso como esse, é comum que realmente falte serotonina e haja uma necessidade real de tomar o remédio além de fazer terapia. Ora, será necessário tomar o remédio e fazer terapia, uma vez que um homem tem uma causa material e uma causa formal. Essas 2 causas são o máximo a que se chega hoje. As 7 faculdades humanas: senso comum, razão, apetite concupiscível, vontade, apetite irascível, intelecto ativo e intelecto passivo. E essas 7 faculdades consistem somente a causa formal do homem, a sua forma. Ao olhar para um homem,
nós de imediato percebemos que ele é um homem e não uma samambaia ou um cinzeiro. Essa distinção imediata não ocorre porque o homem é feito de carne e osso. Carne e osso, no limite, são carbono e mais umas coisinhas agrupadas. E de carbono, as samambaias e os cinzeiros também são feitos. Um cachorro é, em termos de matéria, muito similar ao homem. Eles se distinguem muito pouco. O cachorro também tem fígado, rins, pelos, dentes, pupilas, íris, ligamentos. É considerada apenas uma parte da realidade que a turma da genética arrota afirmações como esta: o macaco e o homem são 99% iguais. Não, eles só serão praticamente iguais se os considerarmos apenas sob o ângulo da matéria. Em termos de causa material, um pássaro e um homem também não são muito diferentes. O pássaro tem um pouco de queratina a mais no bico, mas há muitas similaridades entre eles. Ortega y Gasset tinha razão quando disse que, no século XX, a filosofia teve um pequeno ataque de modéstia e se contentou em ser só mais uma ciência. Se a filosofia estivesse em seu devido lugar, se revestisse de uma devida dignidade, ela olharia para a ciência contemporânea e diria: "Oh, que legal! Mas agora fique quietinha que os adultos vão fumar um pouquinho e conversar. Pegue seu danoninho e vai para a sala assistir ao novo episódio do Peppa Pig." É isso que se deveria dizer para um cientista contemporâneo, para toda a produção da ciência contemporânea, para Stanford, para Harvard, para todas essas universidades. Quando a ciência contemporânea chega ao ponto de dizer que um homem e um macaco são 99% iguais, a única resposta possível é: meu Deus do céu, que idiotice! É simplesmente impossível concebê-lo. Eu, pelo menos, nunca tive notícia de um tatu-bola que tivesse escrito um parágrafo de texto. Também nunca tive notícia de um gorila que tivesse lido a Ilíada, a Odisseia, os Lusíadas. Nem um textinho jornalístico vagabundo um macaco é capaz de ler ou escrever. Que o homem e o macaco têm algo semelhante, isso é óbvio. Tem praticamente a mesma causa material. Lagostas têm serotonina, aves têm serotonina, o frango à parmegiana que você comeu no domingo passado tinha serotonina, frita, mas tinha. É claro, portanto, que existe uma mesma causa material. Há, porém, um outro elemento frequentemente ignorado, que é a causa formal. A inteligência contemporânea, quando muito, consegue chegar até este ponto, até a compreensão da realidade básica de que, embora homens e macacos sejam compostos quase exclusivamente da mesma matéria, o homem tem forma de homem e o macaco tem forma de macaco. Com forma, não me refiro à figura externa, ao formato ou aparência de algo. Há macacos de certas espécies que lembram muito um homem. Se você cruzasse com um desses macacos à noite, de costas, talvez chegasse a confundi-lo com um homem. Já viu um canguru lutando boxe? Também é igualzinho a um homem. O homem, porém, tem uma fórmula de funcionamento, e somente o homem funciona daquele jeito, assim como somente o macaco funciona na sua forma de funcionamento própria. A fórmula de funcionamento, a forma do homem, é composta por aquelas 7 faculdades que mencionei há pouco. Para começar, o homem tem senso comum e razão, das quais o macaco também é dotado. Mas o homem tem apetite concupiscível, vontade e apetite irascível, e essas coisas o macaco não tem. Intelecto ativo e intelecto passivo. Então são faculdades que nem a doutíssima gorila de estimação de uma ilustre pesquisadora de Stanford tem. Nós sabemos que um homem é um homem porque ele faz certas coisas, tem certas habilidades, tem certas faculdades. Elas compõem a forma do homem. O homem opera a partir de certas possibilidades de funcionamento que o identificam. Profissional, lembre-se disso quando chegar ao seu consultório um sujeito que está sofrendo e você for tomado pelo impulso de despachá-lo rapidamente como uma receita de escitalopram. Sim, é falta de serotonina mesmo, mas existem ainda outras questões.
Você tem de olhar para esse homem e pensar que ele não está funcionando como um homem, que algo nele está atrofiado, oculto, escamoteado, amputado ou lesado. Que algo é esse? Caberá a você descobrir. Será o senso comum? Será a razão? Será a vontade? Serão os apetites ou os intelectos? Isso já é muito. Um psicólogo, uma mãe, um pai, um patrão, um amante, um marido, uma esposa, um noivo, uma noiva, um filho, uma amiga, qualquer um que consiga ao menos fechar aquela linha horizontal da cruz que liga a causa material à causa formal, já terá uma visão bastante ampla da questão. O problema é que hoje só se fala ou somente da causa material, do bronze, da mármore, da carne e do osso, ou somente da causa formal, reduzida por todas as escolas de psicologia. Tome, por exemplo, a psicanálise de Freud. Faça-lhe uma pergunta simples. Freud e freudianos. Às vezes eu estudo entendendo uma coisa e fico mais inteligente. Onde que isso entra na sua teoria? Ora, esse não é um movimento genuíno, legítimo que todos nós já experimentamos, mas ele não é contemplado na teoria freudiana. Pegue agora uma teoria como o behaviorismo de Skinner e faça-lhe alguns questionamentos. Eu realmente noto em mim um monte de coisas que realmente são reflexos condicionados, mas também noto um monte de outras coisas que não o são. A mãe com mastite que acorda de madrugada para dar de mamar a um filho, por que diabos ela faz isso? Dê-me uma justificativa dentro dos sistemas de reflexos condicionados que sustente uma operação dessa por um ano dentro da teoria behaviorista, sem nenhum apelo externo. Simplesmente não há resposta. Pensa em Pavlov e seus cães. Se você, por várias vezes, tocar uma sirene e na sequência botar um prato de ração para o cachorro comer, na 20ª vez em que a sirene disparar, de fato o cachorro começará a salivar, ainda que não há ração perto. É um reflexo condicionado. Isso acontece mesmo. Acontece comigo, com você, com todo mundo. Mas é assim que você escolhe explicar um ser humano? É claro que não. Não obstante, a teoria behaviorista se sustenta inteiramente com base nisso. Essa é sua razão de ser. Não nego a existência dos reflexos condicionados, pois eles realmente existem. Existem e precisam ser recondicionados. A terapia cognitiva comportamental baseia-se nesses recondicionamentos e ela realmente consegue readequar certos mecanismos e por isso é tão eficaz. Há uma técnica para isso. Com a terapia comportamental cognitiva, você consegue fazer o cachorro parar de salivar com o toque de sirene, assim como consegue fazer com que seu filho pare de ter dispneia, falta de ar, quando está perto de um elevador. São reflexos passíveis de descondicionamento. No entanto, o sistema de mecanismo dos reflexos condicionados não consegue explicar como é que uma mãe com mastite não mata seu filho ao cabo de 2 ou 3 semanas de uma amamentação sofrida e dolorida, mas ao contrário, é ainda capaz de acordar todas as noites de madrugada para dar de mamar ao bebê, trocar suas fraldas e, como se não bastasse ainda, o cobrir de carinhos e beijos. Logo se vê que falta algo a essa teoria. Ela não vê o homem como um todo, mas detém-se somente sobre 2 de suas faculdades, o senso comum e a razão. Os intelectos, os apetites e a vontade, por um outro lado, escapam totalmente ao behaviorismo de Skinner e à teoria psicanalítica freudiana. Se você está estudando psicanálise, sabe que na teoria psicanalítica só se falará de apetite concupiscível e um pouquinho de razão. Freud simplesmente reduz o homem a esses 2 princípios de funcionamento. Porém, a causa formal do homem não se limita a esses 2 princípios, mas é composta de 7. O homem possui uma matriz de funcionamento e é pela utilização dessas 7 faculdades que o homem é um homem. Em 1910, Alfred Adler assumiu a presidência da Sociedade Psicanalítica de Viena, a primeira do mundo. No ano seguinte, rompeu com a sociedade e fundou sua própria escola psicanalítica, a segunda de Viena, chamada Sociedade de Psicologia Individual.
A crítica de Adler à psicanálise freudiana era justamente a de que esta carecia de uma visão do homem. Estudando a psicanálise freudiana, não se vê um homem por inteiro, tampouco uma mulher. Para Freud, o analisando ideal é um homem de 30 anos, ao passo que uma mulher aos 30 já seria como uma pedra, não haveria mais nada que se pudesse fazer por ela. Não estou colocando palavras na boca de Freud. Foi ele mesmo quem escreveu em sua conferência, A Feminilidade, publicada nas Novas Conferências Introdutórias à Psicanálise, 1933. Não é raro uma mulher da mesma idade, 30 anos, nos assustar com a sua fixidez e imutabilidade psíquica. Seu libido tomou posições definitivas e parece incapaz de abandoná-las por outras. Não há trilhas para mais desenvolvimento. É como se todo o processo já tivesse sido decorrido, permanecendo ininfluenciável a partir de então. De fato, é como se a difícil evolução até a feminilidade tivesse esgotado as possibilidades da pessoa. A visão freudiana de ser humano falta uma série de coisas. Não há trilhas para mais desenvolvimento? Não se pode dizer isso de ninguém. Todos podem mudar, evoluir, prosperar, continuar, converter-se, arrepender-se. Isso é facultado ao ser humano. Freud certamente não formulou essa conclusão como um disparate sem fundamento. Ele falava de algo real, com base na experiência. De fato, há algo na mulher com mais de 30 anos que parece estar consolidado. Quem vê uma balzaquiana já pensa, ela passou dos 30, alguma coisa já não dá mais. Mas é apenas uma coisa pequenina. Existe, por outro lado, uma porção de outras coisas que ainda podem ser mudadas. Paul Laurent, estudioso de Freud e Nietzsche, em seu livro Introdução à Epistemologia Freudiana, faz essa análise de modo profundo e conclui que faltam muitos elementos da teoria psicanalítica freudiana, e esse não é um mal de que apenas Freud padece. Afirmo categoricamente que nenhum psicólogo contemporâneo tem uma visão total do homem, nem o celebrado e aclamado Viktor Frankl, um gênio, o luminar do nosso tempo, nem mesmo Rudolf Allers. Allers rompeu com a segunda escola psicanalítica de Viena, dirigida por Adler, e fundou sua própria, a terceira escola psicanalítica de Viena. Com Allers, temos mais um upgrade. Primeiro tínhamos Freud, olhando para o homem e seus desejos. Depois veio Adler, com sua crítica. Não, precisamos analisar o homem na sociedade. Em segundo, Allers acrescentou, não é apenas a sociedade a que devemos considerar. Há muitos elementos, muitos princípios transcendentais e ainda não estamos analisando o homem diante disso. Ele se perguntou como é que o homem se relaciona com esses princípios superiores que não têm necessariamente a ver com a sociedade. É o que veremos mais à frente. Causa eficiente e causa final de um homem. Passemos aos dois polos do outro eixo da cruz, a causa eficiente e a causa final do homem. Dessas causas não se fala absolutamente, elas são hoje completamente negligenciadas. A tradição do idealismo alemão fez uma descoberta fundamental que depois se degenerou, sintetizada no seguinte questionamento: não sabemos se existe isso a que chamam mundo. O que sabemos é que existe algo muito consistente chamado eu. Eu sou. Há em mim um eu, mas o que é o mundo diante dessa coisa chamada eu? Esse questionamento tem raiz no cogito de Descartes, mas só se manifesta de fato no idealismo alemão, sobretudo com Johann Gottlieb. Um cinzeiro tem matéria de cinzeiro, tem também forma de cinzeiro, uma cinzeiridade, que não é, repito, sua figura externa, sua aparência, cor, formato, tamanho, peso, etc., mas aquela essência como aos cinzeiros todos, independente de tamanho, formato, cor ou peso. Entretanto, um cinzeiro não tem um eu, nem mesmo um cachorro tem um eu. O cachorro, ainda que tenha individualidade, jamais poderá dizer: eu sinto frio, eu quero comer, eu acho que vou morrer, eu estou apaixonado pela cadela da casa ao lado, ou eu sinto falta do meu dono. Um cachorro reage.
Ele sente frio, mas não sabe que está sentindo frio. Ele sente falta do dono, mas é incapaz de declará-lo. Já ouvi de alguns donos de gatos a seguinte constatação: eu não consigo mais ser apegado a esse gato como já fui uma vez. É como se compreendesse que aquele afeto que seus felinos parecem manifestar, na verdade, são reações ao afeto que lhes é dado pelo dono. Se você é pai ou mãe de pet, não fique com raiva de mim. Você pode sim derramar seu afeto e seu amor por seu bichinho, porque essas criaturinhas são de fato amáveis. Um filhote de husky siberiano é quase tão fofo quanto o Ângelo, meu filho mais novo. Talvez seja até mais fofo do que ele. Ao olhar para um filhotinho de husky, você imediatamente deseja ter vários deles. Brota uma vontade repentina de lhe dar carinho, de pegá-lo no colo. Um filhote de cachorro nos amolece o coração, mas é ele quem recebe nosso afeto. O que ele nos dá não é afeto nem amor, senão apenas uma reação da espécie. Quando se trata de seres humanos, porém, não se pode mais falar meramente em reação da espécie humana. Todo agente age segundo o que é. O cachorro sempre age como cachorro. Ele é estereotipado, padronizado. Um labrador no Brasil, no ano de 2019, é igual a um labrador em Portugal no ano de 1384. Eles não são o mesmo indivíduo, mas sempre agem conforme está prescrito no código de sua espécie. Os seres não racionais, como os animais, tendem a um fim determinado apenas por causa da ordenação escrita em sua natureza. É essa ordenação que determina os meios a empregar para realizar o fim da natureza, e eles lhe obedecem passivamente, de forma espontânea, e não mecanicamente como um autômato. Quando seu cachorrinho rola uma bolinha para você, ele é o agente, a causa eficiente desse movimento, certo? Mas ele só rola a bolinha para você porque a natureza dele o impele a fazê-lo e ele obedece. Isso acontece porque ele não tem um eu. Já os seres inteligentes, como nós humanos, como somos capazes de conhecer formalmente a finalidade de nossas ações e escolher os meios próprios para garantir sua realização, nós temos vontade livre e inteligência que nos permitem escolher fazer uma coisa com determinada finalidade. Quando agimos, não fazemos por mera obediência a uma ordenação escrita em nossa natureza. Por isso, não se pode esperar que um homem de 1384 em Portugal haja da mesma forma que um homem no Brasil em 2019. Nem mesmo os dois homens do mesmo tempo agem da mesma maneira. Eu e meu amigo Dário, ambos homens, da mesma idade, vivendo no mesmo país, à mesma época, não agimos do mesmo modo. A razão para isso é muito simples. Nem eu, nem ele somos bichos reativos. Nem eu, nem ele falamos em nome da nossa espécie humana. Nós não temos uma resposta padrão da espécie. Eu falo em primeira pessoa. Eu tenho um eu, assim como meu amigo também tem um eu e fala em seu próprio nome. Quando Fitch toma consciência disso, ele pensa: puxa, existem vários eus andando por aí, e cada eu é um universo. Um cachorro, porém, não é um universo. A espécie cachorro é um universo, mas não são os indivíduos dessa espécie. Um cachorro não tem um ego. Somente uma pessoa pode dizer: eu sou um universo, eu falo em primeira pessoa. Estamos agora conectados a pontos de cima e de baixo de nossa cruz. Você se lembra da cruz? Nela, causa final e causa eficiente fazem parte de um mesmo eixo vertical. Voltando ao esquema da escultura, veja como as duas coisas estão conectadas. Quando o artesão esculpe a estátua, ele é sua causa eficiente e é a causa final o que leva o artesão a agir. Antes de colocar a mão na massa, ele tinha uma finalidade que o moveu a construí-la. Assim como as duas causas do eixo horizontal, matéria e forma, só existem em conexão, também as duas causas do eixo vertical, final e eficiente, só existem juntas. Para construir uma escultura de bronze, eu preciso de bronze, a matéria, mas também preciso ter uma ideia do que seja uma escultura de bronze. Preciso ter em mente a forma da escultura de bronze. Caso contrário, não conseguirei fazer nada ou então farei outra coisa. Agora pense em um cachorro.
Se não houvesse cachorros de carne e osso, e portanto você nunca houvesse visto um, você não seria capaz de imaginar um cachorro, de conceber a sua forma. Por outro lado, os cachorros de carne e osso só existem porque existe uma cachorridade, uma forma de cachorro. Como dizia Aristóteles, a forma se realiza na matéria. Essa é a solução aristotélico-tomista para uma grande disputa chamada querelas dos universais, um enorme problema na filosofia que levou 2000 anos para ser resolvido. Universais são as coisas aptas a serem predicadas de muitas. São termos que designam os indivíduos de uma determinada espécie. O termo cachorro designa todos os indivíduos da espécie cachorro, seja qual for sua raça, seu tamanho, a cor de seu pelo, o lugar em que nasceu e a época em que viveu. O termo homem é universal para Sócrates, Platão, José, Pedro, etc. A questão é saber se os universais existem ou não, e onde é que eles estão. Platão achava que os universais realmente existiam no mundo das ideias. Em um mundo ideal, existiriam formas completamente desvinculadas da matéria. Seriam formas puras, formas com F maiúsculo. Ali estariam o cachorro ideal, o homem ideal, a escultura ideal, o cinzeiro ideal. Essa é a posição chamada de realismo. A partir do século VI apareceram os nominalistas, que afirmaram o contrário. O universal não passaria de um nome, não existiria em lugar nenhum. Essa posição ganhou força no século IX, com Guilherme de Ockham. Aristóteles questionou o realismo de Platão no livro Z de sua Metafísica. Então, deve-se admitir que existe uma esfera além das sensíveis, ou uma casa além dos tijolos? Não, porque se fosse assim, essas formas nunca se teriam tornado algo determinado. Elas indicam, sobretudo, a espécie de algo e não são algo particular e determinado. Ele concluiu, por fim, que o que acontece é que uma forma de determinada espécie se realiza na matéria. Eu e meu amigo Dário somos diferentes pela matéria. Ela é diversa nos diversos indivíduos, mas somos idênticos pela forma. Como essa forma se realiza na matéria de cada indivíduo, já é outra história que não contarei agora. Mas afinal, as formas existem independentemente ou não. E se existem, onde é que existem? Foi Santo Tomás de Aquino, com base aristotélica, quem matou a charada. Os universais, enquanto tais, são produtos da mente e não existem na mente do nada, mas têm um fundamento íngreme na coisa. Os universais existem, mas não são res, uma coisa separada, como pensavam os realistas, como Platão. Nem são apenas uma palavra, como pensavam os normalistas, como Guilherme de Ockham. Essa é a solução para o problema dos universais. Continuando, causa eficiente e causa final estão ligadas. Qual a causa final de um cachorro? Para que serve um cachorro? Aposto que você só consegue responder a essa pergunta quando relaciona o cachorro a você. O cachorro existe para me alegrar. O cachorro existe para proteger a minha casa. Bizarro, não é? Mas será que é isso mesmo? Fichte descobriu que existe um eu e parece que tudo se refere de algum modo a ele. Não é que seja de fato assim, mas essa era a visão dele. E foi mesmo uma baita descoberta. Meu eu engloba tudo, e isso não é autorreferência. O problema na descoberta de Fichte é que além do meu eu, existe também o eu da minha irmã, o eu do meu amigo, o eu do Fernando, o eu da Andressa, o eu do Leonardo. Não há como ser autorreferente, pois existem outros eus. Resumindo, o seu eu, de fato, engloba tudo, mas o mundo não gira em torno do seu umbigo. A finalidade de todas as coisas não depende de você. Você não é a causa eficiente, agente de todas as coisas que existem e acontecem. Elas existem e acontecem independentemente de você. O cachorro existe independentemente de você. Outras pessoas existem
independentemente de você. Qual é a causa final do homem? Seguindo o nosso raciocínio, a finalidade do homem é ser um tipo de universo. O homem tem um eu, ele fala em primeira pessoa. Um gato não fala, eu sou. Qual é a causa eficiente do homem? Quem é o artífice do homem? O princípio da criação, o artífice do homem, é um tipo de eu sou universal, porque a finalidade do homem é se distinguir maximamente e dar uma resposta em primeira pessoa para as coisas do mundo. A estátua guarda em si um princípio do artífice. Se eu fosse o escultor de uma estátua, ela teria algo de Ítalo, eu seria a causa eficiente dela. Eis a sutileza da coisa. Uma estátua não é dinâmica, ela já está feita. A causa eficiente do seu artífice já está nela. Com o cachorro não ocorre mesmo, porque o cachorro é vivo, mas ele também não fala em primeira pessoa. A causa eficiente vive no cachorro de modo impessoal, pois ele não é a pessoa. O homem, por sua vez, tem um eu. É dinâmico e pessoal. Há algo vivo e dinâmico na causa eficiente do homem, que faz com que ele sempre possa dizer, eu sou, e chegue a cumprir a finalidade de ser um universo. É isso que as religiões costumam chamar de graça. A graça a que as religiões costumam se referir é o princípio de causa eficiente daquele que lhe criou e que é um eu sou maior do que você. Vou repetir. O princípio da eficiência no homem, quem criou, que faz com que ele possa cumprir a sua finalidade, para que foi criado. E isso é o que a religião chama de graça. Logo, o homem só conseguirá chegar à sua finalidade se articular a graça em sua composição pessoal. O exercício da plenitude humana é a docilidade a esse princípio eficiente chamado graça. Uma psicologia que não fale sobre isso é charlatanismo. Não é psicologia definitivamente, porque não tem a visão do todo, nem sabe o que é homem. E uma visão do todo não pode desconsiderar nem a causa material, nem as 7 faculdades que é composta a causa formal do homem, nem a causa eficiente, nem a causa final. Um homem será tão mais homem quanto mais ele reconhecer e acolher sua causa eficiente em si. Um psicólogo, um terapeuta, uma mãe, um pai, um chefe, um amigo que quer que não reconheça essa causa eficiente na operação humana, não estimule o outro a acolhê-la e não consiga distingui-la na operação diária do homem, não poderá ajudar esse outro a cumprir a sua finalidade. E aquele que não chega a ser aquilo que foi feito para ser permanece na infelicidade. Pois de que serve uma estátua ornamental que não ornamenta? De que serve uma oliveira que não dá azeitonas? De que serve uma figueira que não dá figos? Uma psicologia que se pretende ampla, total e eficaz precisará olhar para esses quadros de maneira integral. Essa articulação é o chapéu do mago que nos protege da maldição da finitude. O número 4 é símbolo de totalidade, então não é à toa que falamos em 4 causas. Se olhar para o homem você não observar essa quaternidade, você não estará olhando de fato para o homem, mas sim para uma coisa que você inventou. Ao desconhecer a causa final e a causa eficiente do homem, é exatamente isso que fazem as psicologias contemporâneas.